fala em variância e desvio padrão populacional amostral, é a mesma coisa o cálculo, só que muda o denominador. Então aqui tem um N, aqui tem um N-1. Em teoria de estatística, a gente fala o seguinte, que quando tu vai pegar uma amostra, em vez de tu analisar a população inteira, se tu for pegar uma amostra, com um dado tu não tem uma amostra, concorda? Não faz sentido tu fazer uma amostra com um dado só. Então, para fazer uma amostra, eu precisaria de pelo menos 2 dados. Certo? Eu preciso ter pelo menos 2 dados para fazer uma amostra. Então, para a gente medir a dispersão de fato, eu preciso ter pelo menos 2 dados. Certo? Então, faz aqui. Então, em vez de pegar e dividir o total pelo total de dados que eu tenho, eu posso pegar aqui o total de dados que me fazem permitir, que me permitem ter uma amostra. Então, se eu tenho N dados, eu posso ter N-1 elementos para fazer N-1 elementos para fazer uma medição de fato da dispersão. Não tem como falar em dispersão de um dado só. Não faz sentido definir isso. Certo? Então, os estatísticos, em vez de colocar aqui para a amostra o N, colocam o N-1. Assim, ó, não é uma questão tão clara assim, tá? Se você for pegar livro de ensino médio, eles não fazem essa diferenciação. Eles chamam de variância o dividido por N e o desvio padrão raiz quadrada, normal, certo? Mas, se você for pegar daí livros de estatística, eles fazem essa distinção entre esse denominador. Se você for olhar lá no Excel, no Calc, pelo menos o Calc eu não tenho certeza, mas no Excel as edições mais recentes têm a diferenciação. Você tem lá o desvio padrão amostral e o desvio padrão populacional. Vai dizer assim, professor, mas faz muita diferença? Cara, se tu tiver uma amostra de 200 dados, olha só, se você for ter 200 dados ali, você vai pegar toda a sua continha ali, ó, tá? Vai pegar, somar todos os numerozinhos, você vai ficar num dilema, ou divide por 200, ou divide por 199. Cara, é muito grande a diferença de dividir 200 por 199. Assim, pode haver teoricamente uma diferença, mas o dividir por 200 ou dividir por 199, a diferença é muito pequena. Então aqui, como a gente quer simplesmente dar uma medida de dispersão dos dados, em vez de dar 70,1, vai ficar 70,13. Quer dizer, na prática isso aqui não conta muito, a gente não precisa se preocupar muito com isso, entendeu? Não há necessidade da gente ficar com medo de errar, porque em vez de amostrar o populacional. Se tu tens números menores, aí tu percebe uma pequena diferença na conta, mas para números lá 100, 200, 300, não é isso que vai mudar a nossa... Isso não vai mudar, não vai alterar a nossa interpretação dos dados. Então, isso aqui é uma diferenciação teórica, tá, que se faz do N para o N-1, mas na prática vocês não... O estatístico ele não vai errar numa análise por causa disso. Isso é o que eu estou tentando dizer. Alguma dúvida, gente, aqui? Tá? Deixa eu ler a pergunta aqui. Mas se criaram é porque tem uma utilidade. Qual é a utilidade no caso da amostral? Então, de novo, assim, ó, como eu estava falando, chamam-se, né, na estatística, você fala quando vai fazer uma análise de dados, você usa, tem um termo que chama-se grau de liberdade, tá? GL aqui. Tá? Então, grau de liberdade de uma amostra. Tá? Então, entende-se, né, que se eu tenho N elementos numa amostra, eu tenho um grau de liberdade N-1. Lá na frente, quando a gente for falar em intervalo de confiança, a gente também usa esse termo, tá, de grau de liberdade de uma amostra.
Mas assim, ó, é muito pequena a diferença, tá? A diferença não é assim tão relevante, certo? Ela existe, mas não, como eu disse antes, ela não vai afetar a nossa interpretação dos dados, tá? Então, existem as duas relações, certo? A população, no caso, é o todo, então, se eu vou analisar a dispersão de. Eu vou fazer quero saber o desvio padrão das alturas de vocês. Eu consigo pegar todos os dados. Então, eu posso usar o sigma, desvio padrão populacional. Faz sentido, porque eu estou trabalhando com todos. Se eu pegar agora um conjunto, pegar alguns, então, em tese, eu tenho o da amostra. Tá? Eu pegaria o N-1 no caso. É, assim, gente, eu tenho que falar para vocês aqui, porque isso existe, tá? Mas não, para efeito de cálculo de variância e desvio padrão, vai mudar muito pouco a nossa vida. Mas isso existe, tá? Então, preciso colocar aqui para vocês.